Olá pessoal, essa é a terceira parte da aula 11, falando ainda sobre leis de conservação. Nessa aula nós vamos falar sobre a lei da conservação do momento angular. Tá? Eu queria retornar aqui e falar sobre um exemplo que a gente já discutiu um pouco nesse curso, que é o exemplo do movimento circular e uniforme. Né? Nesse desenho, nós temos aqui a trajetória de uma trajetória circular, de uma partícula que se movimenta em movimento circular uniforme. E temos a representação da posição dessa partícula em dois instantes de tempos diferentes. Então, na posição R1 e na posição R2. Tá? Se esse movimento ele é o MCU, significa que a velocidade dessa partícula em módulo ela é constante. Então, a intensidade da velocidade é constante. Né? E depende da velocidade angular vezes o raio da trajetória. Mas isso aqui é o que diz respeito à velocidade em módulo. Né? A gente sabe muito bem que velocidade é uma grandeza vetorial. E se eu quiser representar o vetor velocidade dessas partículas aqui nos instantes 1 e 2, o vetor velocidade seria um vetor que está apontando na mesma direção que os vetores momento linear, P1 e P2. Né? Então esse vetor pode representar tanto a velocidade quanto o momento da partícula. Em termos de direção vai ser a mesma coisa. Né? Mas então observe o seguinte, dizer que a velocidade é constante em módulo, significa dizer que o momento linear da partícula vai ser constante também. Se a velocidade não muda, o momento linear não muda, em módulo. Né? Mas em direção e sentido muda sim. Tanto que o vetor P1 aponta numa direção, o vetor P2 aponta em outra direção, e se eu pegar um ponto diferente, vai apontar em outra direção. Então alguma coisa aqui é conservado. A intensidade do momento linear é conservada, mas a direção e o sentido não. Né? A gente pode escrever, lembrando que o momento é o produto da massa pela velocidade, tanto P1 quanto P2 eles têm a mesma intensidade, que é a massa vezes a velocidade, ômega-r. Né? Então esse é o valor numérico. Mas enquanto vetores, esses dois vetores não são iguais. Isso porque existe uma força aqui responsável em variar o momento linear. Nem que seja não. Mesmo sendo uma variação no que diz respeito à direção da velocidade somente, tem que ter uma força responsável por isso. E essa força é a força centrípeta. É aquela força que está sempre apontando para o centro da trajetória. Como a gente já discutiu lá atrás, a intensidade dela depende da massa, da velocidade angular ao quadrado e também do raio da trajetória. Né? Ela tem o sentido contrário ao raio porque ela é centrípeta, ela aponta sempre para o centro. Então isso aqui faz com que a direção do momento linear seja diferente em pontos diferentes. Porque essa partícula aqui, esse movimento aqui, ele tem que obedecer à lei da dinâmica. Né? Se tem uma força resultante não nula, então isso vai provocar variação no momento linear da partícula. Muito bem. Vamos olhar esse desenho esquemático aqui. Ó. Vamos pensar numa partícula que se movimenta nessa curva, conforme ilustrado aqui. Em cada instante, em cada posição, o vetor velocidade está apontando numa direção diferente. Então tem um vetor posição, que dá a posição da partícula no instante zero e no instante posterior. E tem também o vetor velocidade, que aqui está apontando um pouquinho mais para baixo, aqui está mais horizontal, né? Mas em cada ponto esse vetor tem direções e sentidos diferentes. A gente pode pensar esses segmentos de curva, essas pequenas curvas ao longo de trajetórias, como sendo um pedaço de um movimento circular, né? Então, se a partícula fez essa pequena curva, mesmo que suave, aqui para descer um pouquinho, a gente pode pensar esse movimento aqui, bem próximo da curva, aliás, bem dentro da curva, como sendo um trecho de movimento circular. E no movimento circular, a gente sabe que a força aponta sempre para o centro da trajetória. É essa força centrípeta que tem como efeito curvar o vetor velocidade. A mesma coisa aqui, né? Se a partícula está fazendo esse movimento de subida, assim, conforme está ilustrado, é porque tem alguma força aqui que está agindo, mesmo que seja num intervalo de tempo pequeno, como uma espécie de força centrípeta. E essa força centrípeta apontando para o centro de uma trajetória, de um trecho de uma trajetória circular. A forma como o momento linear varia com o tempo depende de como que a força é aplicada na partícula. Né? Então, essa é a segunda lei de Newton que fala para mim qual é a lei do movimento. Então essa equação aqui é uma equação válida. Aí eu vou pegar essa equação e vou fazer uma coisa aqui, porque aparentemente, para a gente saber para que lado que a força tem que estar apontando para a partícula fazer esse movimento de curva,
a gente precisa saber para onde que a força está apontando, se ela está dirigida para o centro ou não. Só que para saber se uma força está dirigida para o centro ou não está dirigida para o centro, a gente tem que olhar ela em comparação ao vetor posição, né? Porque é o vetor posição que fala de onde está o centro das coisas, do sistema de coordenadas. Então, o que importa aqui é como que é a direção da força comparado com a direção do vetor posição da partícula. Então, aqui eu vou usar um procedimento muito parecido com o que eu fiz lá atrás quando a gente estava estudando a lei de conservação de energia. Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar os dois lados dessa equação por uma outra quantidade. Só que essa quantidade vai ser o vetor posição, porque ele parece jogar um papel importante aqui nessa análise. Então eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por R, pelo lado esquerdo aqui, ó. Multiplica por R, multiplica por R. E essa multiplicação é feito de forma vetorial, é uma multiplicação vetorial, um produto vetorial. Se esse vetor é igual a esse vetor, então R vezes F é a mesma coisa que R vezes dP dt. Isso é o que a igualdade está dizendo. Bom, fiz essa modificação, matematicamente falando, são equivalentes e tal, mas não me ajuda a entender ainda o movimento, né? Ainda tenho essa equação aqui que eu não sei o que significa. Vamos explorar ela um pouquinho mais. Se de alguma maneira eu conseguisse colocar esse vetor R que está para fora dentro da derivada no tempo, porque toda vez que eu conseguir escrever alguma coisa como uma derivada no tempo de uma quantidade, igual a gente fez lá com a energia cinética, isso ajuda bastante a fazer a análise do movimento. Então, se eu conseguisse colocar o R ali dentro da derivada, isso ajudaria bastante. Mas eu não posso simplesmente pegar o R e jogar ali para dentro, porque eu vou estar alterando o problema, né? Então eu vou recorrer novamente às regras de derivação e ver o que eu posso fazer. Por que eu não posso simplesmente pegar esse R e colocar dentro da derivada? Porque não é a mesma coisa. Derivar R vezes P, para eu fazer essa derivada aqui, eu tenho que usar a regra do produto, porque isso aqui depende do tempo e isso aqui depende do tempo também. Então a regra do produto ela vale para o produto vetorial também. Derivo a primeira função vezes a segunda, mais primeira função vezes a derivada da segunda, desse jeito. Então, esse é o significado de R vezes P quando a gente deriva no tempo, tá? Mas aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, ó. Esse termo do meio aqui. dr dt, produto vetorial com P. Né? O que é dr dt de uma partícula? Essa derivada aqui é uma derivada bem conhecida. Derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então esse vetor que aparece aqui, ó, essa derivada que aparece aqui, é a velocidade da partícula. E aí eu estou fazendo o produto vetorial da velocidade da partícula com o momento linear da partícula. O que isso diz pra gente? Lembra que o momento linear está apontando sempre na mesma direção que a velocidade? Então aqui eu estou fazendo o produto vetorial entre dois vetores que são paralelos. Isso significa que esse produto vetorial aqui dá zero. Então o que sobra? Essa conta aqui é igual a essa parte aqui. De fato, é quase como se eu tivesse pego o R aqui e colocado dentro da derivada. Em geral, isso não seria verdade, porque teria um termo a mais. Só que nesse caso, em particular, em específico, esse termo extra que aparece, ele não contribui com nada, ele é zero. Então eu posso simplesmente dizer que R vezes dP dt, que é o que aparece aqui, ó, R vezes dP dt, é a mesma coisa que d de dt, a derivada no tempo, de R vezes P. Ou seja, isso daqui, né? O que significa que essa equação que eu tinha escrito aqui em cima, eu posso reescrevê-la desse jeito, ó. Eu não sei o que significa esse treco que está antes do lado esquerdo ainda, depois eu olho para isso, mas isso aqui já é bastante promissor, ó, porque eu tenho a derivada no tempo de uma quantidade. Seja lá o que for essa quantidade, é algo que pode ser conservado no tempo. Se isso aqui for zero, isso aqui é conservado no tempo. E toda vez que a gente descobre uma grandeza conservada em física, isso é muito bom, porque isso ajuda muito na análise do movimento. Então eu já sei que essa grandeza aqui é uma grandeza que pode ser conservada no tempo. Ela não varia com o tempo se isso aqui for igual a zero. Então é importante a gente dar inclusive um nome para isso, porque deve ter um significado bem importante. Então essa é a equação que eu obtive. R vezes F, produto vetorial, é igual a derivada no tempo de R vezes P.
força aplicada, produto vetorial com o vetor posição, é o que a gente costuma chamar de torque. Torque é aquela força exercida por um braço para provocar rotação em alguma coisa, né? Então, a força ela tem que ser aplicada num objeto de tal maneira que o produto vetorial com o vetor posição não seja nulo, não seja paralelo. Quando a gente aplica uma força paralela ao vetor R no objeto, isso não provoca rotação nele. Agora, quando essa força ela é perpendicular à direção do vetor R, do vetor raio, isso pode sim provocar movimento. Então, isso aqui tem uma interpretação, a gente chama isso daqui de torque. Tá? E essa quantidade que aparece aqui, R vezes P, bom, P sozinho é o momento linear. Diz como é que é o movimento da partícula, o vetor que representa o movimento da partícula em linha reta. Agora, quando a gente multiplica vetorialmente pelo vetor R, isso aqui só vai ser expressivo quando tiver rotação. Quando o vetor velocidade e o vetor posição forem 90 graus, ou seja, quando tiver rotação, assim como lá no movimento circular. Então a gente chama isso aqui é análogo ao momento, a quantidade de movimento de uma partícula, só que não está relacionado com andar em linha reta. Isso está relacionado com movimento de rotação. Por isso a gente costuma chamar isso daqui de momento angular. Tem a mesma interpretação que o momento linear, só que o momento linear é o vetor que fala para onde é que uma partícula está apontando quando ela está andando em linha reta. O momento angular ele é o vetor que fala a quantidade de movimento de uma partícula quando ela está em rotação, quando ela está girando. A gente já vai entender isso melhor, por enquanto eu só estou fixando esses termos. Então essa equação aqui diz para mim o seguinte, que o torque aplicado sobre uma partícula é igual à variação do momento angular dessa partícula. Isso aqui não é muito parecido com a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, a força é igual à variação do momento linear da partícula no tempo. Força é uma coisa que a gente aplica em linha reta. Momento linear é o vetor que a gente usa para descrever o movimento de algo que está em linha reta. Então, como que força interfere no momento linear? Segunda lei de Newton. Agora, isso daqui é um análogo, só que não para dizer sobre coisas que estão em linha reta, e sim sobre coisas que estão em movimento curvilíneo. Então, nós temos aqui o análogo da força, que a gente chama de torque, e aqui uma quantidade de movimento representado por um vetor, que é o vetor momento angular. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. Então vamos voltar lá a olhar para o movimento circular uniforme. Aqui está o movimento circular uniforme que a gente estava discutindo anteriormente. É um movimento que acontece no plano. É um movimento que acontece no plano XY em particular. E aí aqui eu propositalmente vou colocar 3 direções. Embora não tenha movimento na direção Z, eu quero colocar em perspectiva assim para a gente lembrar que isso aqui acontece no espaço. Embora o movimento seja num círculo, né, pode ser em cima de uma mesa, isso tudo está mergulhado num espaço tridimensional, né? Tá aqui representado pelo vetor Z, que dá a altura da coisa. Então tá. Então o vetor posição de uma partícula é esse vetor R, que dá a posição, desenhado em amarelinho. O vetor momento linear é o vetor que está na direção da velocidade, conforme ilustrado aqui nessa figura. Note que o vetor momento linear e o vetor posição, eles são vetores planares. Os dois vetores estão no plano x e y. Aliás, esses dois vetores aqui poderiam ser utilizados para formar uma base do plano x e y. Eles determinam o plano do movimento. Esses dois vetores juntos determinam o plano do movimento. O produto angular, por sua vez, ele é a definição desse produto vetorial de R com P. Então, se o vetor R e o vetor P eles estão nesse plano, que é o plano XY, o produto vetorial deles vai dar como resultado um terceiro vetor que é perpendicular ao plano que contém os dois. Então, se ele é perpendicular ao plano XY, não resta alternativa senão dizer que o momento angular aqui está apontando na direção do eixo do Z. Então, o momento angular de uma partícula, ele não é um vetor que está contido no plano do movimento. Diferente do momento linear, né? O momento linear ele é um vetor que está no plano do movimento. Se a gente fizer desenhar o plano onde o movimento acontece, o vetor P ele está ali, naquele plano. A gente pode desenhar ele. Já o momento angular não. Ele é um vetor que entra ou sai do plano do movimento, conforme ilustrado aqui. A gente pode inclusive usar uma regra que a gente chama de regra da mão direita. Toda vez que um movimento acontece em movimento circular, a gente coloca a nossa mão em formato de joia, né? De fazendo joinha assim.
de tal maneira que os dedos da mão eles circulam no sentido do movimento angular, do movimento circular. E o polegar ele vai estar apontando na direção do momento angular. Então essa é a regra da mão direita. Se o movimento ele acontece nesse sentido, o momento angular desse movimento vai ser um vetor apontando perpendicular, conforme ilustrado aqui. Só para deixar claro, né? Lembre-se que quando a gente escreve em coordenadas polares, em coordenadas cilíndricas, né, em 3 dimensões, os versores são o versor que está na direção do vetor R, o que está na direção do ângulo θ e o versor K, que está na direção do eixo do Z. E quando a gente faz o produto vetorial de R com θ, que é o que a gente tem aqui, né? R com velocidade, que está na direção θ, esse produto vetorial dá como resultado o vetor K. Isso é uma garantia de que o vetor momento angular vai estar de fato na direção K, aqui, nesse exemplo. Tá? Muito bem, vamos calcular esse produto vetorial, desculpa, esse momento angular? Eu sei como é que esse vetor se comporta, mas vamos calcular ele então. O vetor posição é o vetor R vezes R chapéu, né? A gente já discutiu isso aqui. O vetor velocidade é o vetor que tem intensidade R vezes ômega, como a gente já viu lá atrás, mas a direção desse vetor é a direção do ângulo θ. Ele é um vetor que está circulando na direção de abertura do ângulo. Então R está na direção R chapéu, velocidade está na direção θ chapéu. Calcular o produto angular, o momento angular, significa calcular o produto vetorial do vetor R com o momento linear da partícula, massa vezes velocidade. Então, fazendo essa continha aqui, ó, veja que todo mundo aqui é constante, ó, m vezes r vezes ômega. Aqui tem um outro r que também é constante. Junta todas essas constantes e sobra só o produto vetorial de r chapéu com θ chapéu. Então, todas as constantes eu coloquei separadinho aqui. R chapéu vezes θ chapéu é, em coordenadas cilíndricas, o K, o vetor K. Então, daqui sobra que o momento angular dessa partícula é dado por esse vetor. Ele tem intensidade, tem módulo igual a mr ao quadrado vezes ômega e está na direção do eixo do K. Opa, deixa eu voltar aqui. Certo. Agora, olha que interessante. Então, está calculado o momento angular do movimento circular uniforme. Então, isso é o que acontece num ponto específico, né? Então, nesse ponto aqui, o momento angular é dado por essa conta que eu acabei de fazer. Como é que eu faço para saber o momento angular dessa partícula em outros pontos da trajetória? Eu vou ter que calcular em outros pontos, né? Só que lembre-se o seguinte, o momento angular ele está relacionado com a força ou com o torque de acordo com essa segunda lei de Newton aqui adaptada para o momento angular, né? Então, o torque é igual isso daqui. O torque é o resultado da ação de uma força sobre um sistema. É esse produto vetorial, da força aplicada sobre o raio, sobre a distância do centro. Se a gente se lembrar, no movimento circular uniforme existe uma única força agindo aqui. E a única força que age nesse movimento circular uniforme é a força centrípeta, essa forcinha aqui, ó, que está apontando para o centro da trajetória. A força centrípeta a gente já calculou em alguns exemplos, acabou de falar sobre ela, e ela assume essa expressão aqui, esse formato. Então, a força centrípeta é uma força que está na direção do R, na direção do vetor R. Então, se eu for calcular o torque produzido por essa força, eu vou ter que calcular esse produto vetorial, R vezes, no lugar de F, eu coloco a força centrípeta. E aí, fazendo essa conta, eu preciso calcular isso aqui, ó, o produto vetorial de R com R. Dois vetores paralelos, é o mesmo vetor, inclusive, né? Dois vetores paralelos, produto vetorial entre eles é zero. Então, daqui eu tiro que o torque produzido pela força centrípeta vai ser zero. Então, note que para que tenha torque não é necessário que exista, não é suficiente que exista força, simplesmente. Pode ser que exista força, mas essa força não produza torque, como é o caso de força centrípeta. É uma força que está sendo aplicada na direção do raio. Então isso não contribui para o movimento circular, ele contribui só para manter a partícula aqui no lugar dela, né? Então o torque produzido aqui vai ser zero. Opa, mas se o torque produzido é zero, o que a gente pode dizer sobre o momento angular dessa partícula? Quer dizer que a derivada no tempo do momento angular vai ser zero também. Ou seja, o momento angular ele vai ser constante. Ele não varia com o tempo. É como dizer o análogo da segunda lei de Newton, né? Quando a força resultante é zero,
o momento linear é conservado, ele é constante. A mesma coisa aqui para o momento angular, né? Quando o torque é zero, o momento angular vai ser constante, vai ser conservado. Então, o momento angular que a gente calculou, que é esse número aqui, nessa direção, ele vai ser o mesmo em todos os pontos da trajetória. Então, olha só, a gente tem uma grandeza que diz sobre o movimento dessa partícula e que é conservado. O momento linear não é conservado. Embora a velocidade seja a mesma sempre, o vetor momento linear está apontando cada hora numa direção. Mas o vetor momento angular não. É um movimento circular constante, com velocidade constante, então a rotação se mantém igual em todos os pontos. Em todos os pontos, o momento angular é o mesmo. Na próxima videoaula, eu vou falar de novo sobre esse movimento, vou continuar essa análise, só que eu vou pensar no movimento circular que não é uniforme, ou seja, vamos pensar que a velocidade está aumentando à medida que o tempo passa, porque no movimento circular uniforme, a gente pressupõe que a velocidade se mantém constante, né? Mas e se a velocidade for aumentando com o tempo, for indo cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, o que acontece? A gente vai ver isso aí na próxima videoaula.